E aí, galera? Precisamente às 9h53, começando a nossa terceira live. Obviamente, a gente faz alguns testes antes, e aí no sentido de tentar melhorar e garantir as nossas conectividades. Salve, salve quem está chegando, bom dia, bom dia, bom dia. E, bem, eu acho que é super divertido nesse mundo das incertezas que a gente está vivendo, deixar os nossos horários e cronogramas meio que disponibilizados de uma forma incerta. E as nossas incertezas vão aqui nos nossos minutos. Eu estou adicionando aqui o ateliê, que é a nossa querida convidada de hoje. A gente traz um diálogo aqui com a Jaque, hoje num dia de uma segunda-feira, no meio desse universo todo que a gente Já. convive cada vez mais nos nossos lives. Bom dia, Jaque! Bom dia. Ah, gente, que triste que eu não vou aparecer aí. Eu arrumei tão linda. Colocar, a gente fez um teste antes para quem está chegando e quem não estava nos nossos pré-testes aqui das lives. A gente estava fazendo um teste e decidiu que se não aparece uma das imagens, todo o nosso conteúdo sempre fica guardado lá no YouTube. Então, a ideia é ter essa dinâmica aqui das lives e desses diálogos aqui nossos, meio que de uma forma efêmera, e logo em seguida a gente disponibiliza isso lá para o YouTube. Agora eu vou pedir licença a vocês para poder gravar isso aqui. Então, Jaque, eu vou pedir para você 2 minutinhos, quando eu falar já, você começa a fazer sua introdução. Só um pouquinho. Tá bem, tá bem. Tem que desligar os sons, as coisas todas que estão rolando por aqui para não dar zica, entendeu? Ok. E, gente, enquanto isso está acontecendo, aproveitem e já comentem aí se vocês estão escutando tudo direitinho, se está legal para vocês. Ué. A gravação não vai ser possível ser feita por aqui. Voltando então, gente, para as nossas conexões e conversas, depois será resolvido. Aqui atrás vocês tiveram a oportunidade, chance de ficarem vendo assim aquele universo gigante que são as bagunças do nosso lar. Eu não Ah, consegui gravar a imagem, mas eu vou conseguir depois puxar isso de um outro programinha que eu tô, enfim, sair catucando um monte de coisa aí para aprender como guardar, como gravar esses lives e stories que a gente tem no Instagram. Isso tudo porque a ideia é fazer o conteúdo ficar gravado e guardado lá no canal do YouTube, do Círculo da Imagem. Então, saibam todos que a gente está com essa dinâmica segunda-feira e quinta-feira de bater um papo com convidados, né? E a gente deixa esse material todo lá no YouTube. E para não demorar, já que vou te pedir um grande favor, oi. explica para quem não te conhece quem é você e a maravilha que você faz. Eu gostei da maravilha. Então, eu sou a Jaque Monteiro, ou pelo menos a voz da Jaque Monteiro. Vai ter a foto, eu prometo, eu prometo. O YouTube vai estar lá bonitinho. Então, eu sou a Jaque Monteiro. Eu trabalho com ilustração, né? Me considero uma ilustradora. Durante um bom tempo, na evolução e no desenvolvimento do que seria meu trabalho, era muito complicado quando alguém me perguntava, tipo, já que, mas você faz o quê, né? Até hoje é sempre uma pergunta muito engraçada, né? Quando alguém pergunta, né? Você é artista plástica? Você é ilustradora? E hoje me sinto e me considero ilustradora, mas é sempre engraçado quando alguém pergunta, não, mas o ilustrador ele faz o quê, né?
O ilustrador, ele ilustra. Mas que universo é esse que as pessoas desconhecem? Eu acho isso muito interessante. O ilustrador, para uma boa parte das pessoas, se desconhece a profissão. Então, gente, prazer, eu sou a Jaque Monteiro, sou ilustradora. A ilustração nada mais é do que tornar o universo mais lindo. Tanto o universo dos livros, como o universo à nossa volta. Eu digo isso desde que a nossa empresa ela passou a trabalhar com design de superfícies, né? Quando foi um trabalho que ele veio aos poucos, que ele cresceu aos poucos, porque na nossa empresa a gente tem uma coisa que é muito muito certa, assim. A gente procura terceirizar o mínimo possível. Então, nessa ideia de terceirizar o mínimo possível, a gente tem que colocar a mão na massa para desenvolver todas as coisas. E assim a gente tem uma identidade, uma característica mais forte do que é a nossa empresa hoje, do que é a Jaque Monteiro hoje. Que nada mais é do que uma empresa de ilustração, onde os produtos ilustrados eles são desde almofadas, quadros, prints, livros, canecas e juntas a gente desenvolve o que hoje é o Ateliê Jaque Monteiro. E daí, acho que há um ano atrás, mais ou menos, decidimos introduzir os cursos de aquarela. E tem sido uma experiência incrível poder compartilhar com outras pessoas um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Então, é isso. Muito massa, muito massa. Gente, a gente, obviamente, está aqui diante de uma dinâmica muito nova para todos nós. Para a gente, então, que eu acho que tanto eu quanto a Jaque, a gente não tem muito costume de percorrer esse campo da internet, tenham calma também para a gente conseguir dar conta das respostas e perguntas e etc, etc. A listinha aqui, eu não sei o que você acha melhor, Jaque. Será que a gente vai conversando a respeito do que já está sendo dito? Eu sugeriria, talvez, a gente colocar um Sim. espaço para perguntas, mas no final. Até para a gente Pode criar uma ser. dinâmica e facilitar um pouquinho para a gente hoje aqui. Para mim Na tá ótimo. experiência. Pronto, show. Nas experiências das duas últimas lives aqui, a gente fez meio que simultâneo. Eu acho que hoje talvez a gente possa experimentar fazer uma coisa nesse sentido, né? Então, quem tiver pergunta, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. Eu vou tentar manter um ritmo até umas 10h30, 10h40. Aí a gente abre e faz alguns diálogos em cima das perguntas, né? Bom, o que eu acho que é importantíssimo e fazer com que a sua contribuição entre para essa dinâmica do que são esses conteúdos que a gente está gerando. A gente fez uma provocação no título, ser artistas nas incertezas. A gente está Sim. vivendo um momento de grande incerteza constante, né? A cada Uhum. semana, no nosso país, então, tem uma revelação nova, com coisas novas surgindo. Mas Isso. eu acho que essas coisas, sim, para quem está chegando, no caso a Lu acabou de levantar aqui a questão da sua imagem, né? A Ah, imagem da Jaque ainda não está aparecendo, esse conteúdo todo está sendo gravado para a gente depois disponibilizar lá no YouTube e, portanto, vai ficar uma imagenzinha se a gente não conseguir resolver tecnicamente isso, a imagem depois aparece. Até lá temos um tempinho, a gente vai criando uma prosa e vocês vão ter que se deparar com esta figura apenas aqui, peço desculpas, tá? Lu, Tem mas eu tô um, aqui, tá? É só a tem voz um, que vem do além. muito bem. Para ajudar, eu posso deixar essa figura aqui né, de um pai monstro que a filha desenhou, que, enfim, esse painel aqui está sendo constante. E, bom, vamos em frente. Essa ideia, então, da gente questionar e, e pensar um pouco nessa coisa das incertezas que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante. E, mais do que tudo, como a gente que lida com a arte, e aí no caso a gente que tem o campo da imagem para discutir, como isso é comum e corriqueiro para a gente, né? Assim, é impressionante como
se tornar uma ilustradora te coloca numa zona, Hum, além de ser nova, é uma zona de estranhamento, né? Sei lá, como é que o mundo reage a isso? E na verdade a pergunta é para a gente pensar assim, como é que você lida com essa dinâmica de sempre estar nesse campo da incerteza? entendo. Bomba, né? Vou até tomar uma água. Então, eu acho que para quem trabalha com arte, quem trabalha com criatividade, você, a Rita Machado, que também está aí, a Lu também que está aí, sabe muito bem o que é isso. Trabalhar com arte no Brasil já é um processo bem complicado, né? E diante da conjuntura atual, muito mais, né? Então, para mim, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque dentro da minha página eu percebo que as pessoas que seguem a página, que interagem diretamente com o meu trabalho, não só como cliente, mas como seguidora da página mesmo, são pessoas com um olhar muito sensível. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que hoje eu aprendi a muito mais olhar para quem está do outro lado do que para o meu trabalho em si. Porque, às vezes, você fica nessa loucura de tentar construir um trabalho que seja coerente com o mundo lá fora, e daí você sofre com essa questão, porque quando você trabalha com arte, você está inserido dentro de um universo social, político, todas essas coisas interferem diretamente no seu trabalho. Então, olhar para quem está fora, né, para quem acompanha o meu trabalho, tem sido um exercício muito interessante, justamente por conseguir perceber e absorver essa sensibilidade nas pessoas à minha volta. Então, essa dificuldade de trabalhar com arte no Brasil, no Nordeste, em Natal, é uma coisa que tem sido, para mim, um exercício diário de compreender esse universo e, ao mesmo tempo, me adaptar a ele, né? Mas, se formos pensar dessa forma, entra muito a questão de que essas dificuldades, para quem trabalha com arte, a gente já está acostumado com isso, né? Com certeza, com certeza. São adversidades constantes. Então, a gente tem o tempo todo que se reinventar, que se adaptar. É, Então, eu acho que, por mais que atualmente estejamos vivendo um momento muito difícil, mas eu acho que o artista, ele tem essa veia lutadora mais constante, eu diria. Então, eu acho É, que a gente tem, não diria uma facilidade, não é isso que eu falo, mas eu sim, diria que a gente já está um pouco mais acostumado com essa dinâmica de termos que nos adaptar, porque para você viver de arte, para você levar adiante esse desejo de trabalhar com algo que é, como é que eu vou dizer, que é a sua verdade, né? E por que não dizer que é o que lhe move, né? Então, trabalhar com isso não é algo fácil, porque as pessoas às vezes também têm uma. Eu não sei se isso acontece com você, Pablo, mas as pessoas às vezes têm uma questão de romantizar o trabalhar com arte. Então, parece que é um trabalho super fácil e maravilhoso. É gratificante, sim, claro que é. É maravilhoso trabalhar com aquilo que você gosta. Mas é um trabalho como outro qualquer, né? Esse romantismo em volta da arte às vezes faz com que as pessoas também não valorizem o nosso trabalho, né? De achar que você simplesmente acorda iluminado com a áurea e você todos os dias trabalha dentro disso. Não, somos empresa também. Existe o desgaste com o orçamento que às vezes não fecha, né? O cliente que chega para você, pede um orçamento e some, nunca mais aparece, né? E daí você é vai o que não criando paga.
E daí você vai criando as expectativas dentro de fechar o seu orçamento, né, da sua empresa, e se depara com várias coisas. É a frustração também, às vezes, do cliente que solicita um trabalho seu, mas não conhece o seu trabalho, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de abordar muito. Quando vocês forem solicitar um trabalho de qualquer artista, seja do Pablo, que trabalha com fotografia, da Luana, que trabalha com pinturas lindas no corpo das mulheres, da Rita, que também trabalha com, com um trabalho super incrível, tanto como ilustradora, como também o trabalho dela como produtora. Conheçam o trabalho dos artistas, porque cada um tem um perfil diferente, né? Então, o Pablo, ele pode fazer diversos trabalhos, mas ele tem uma identidade no trabalho dele. A Jaque tem a identidade no trabalho dele. Então, você não pode convidar a Jaque para fazer um trabalho igual ao de outro artista, por exemplo, né? É uma coisa muito triste um artista ser convidado a copiar o trabalho de outro. Então, são essas coisas, né? As frustrações e, ao mesmo tempo, as questões de uma empresa normal. E nesse meio de tudo, você tem que parar e criar coisas lindas. Olha que incrível, né? No meio de todas as adversidades que cercam você dentro do seu dia a dia, da empresa e das coisas que você para e você cria. Esse é o nosso trabalho. Bom, eu acabo de receber duas grandes bombas por você nessa Tá? live Sim. e eu acho que foram extremamente para a gente pensar um pouco. Primeiro é o que você falou, quão importante é isso para a gente pensar como mas também como todos nós aqui que vamos escutar um pouquinho isso. Sim. E a outra é que você silenciou a imagem para permitir que sua voz ficasse mais forte. Obviamente que a gente não tem controle disso. Então, a gente está falando de uma coisa que é de um campo do incerto, ou seja, a gente se adapta, e você acaba de dar uma mensagem fortíssima, onde a gente tem que prestar mais atenção à sua voz e não à sua imagem, né? Massa. Isso me fez acreditar mais ainda nisso que está rolando agora. Me fez acreditar mais ainda no que motivou a ideia sei lá, de sair um pouco e começar a fazer essas lives. É da gente tentar compartilhar o que a gente tem de repertório de dentro com esse mundo de fora que Sim, sim. está vivendo o que está vivendo, que caminhou, que construiu o que construiu, que etc, 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 que vai ter que se reerguer, levantar, a se ressignificar em diversos pontos, assim espero, e que como isso tudo faz com que a gente, os artistas, tenham um papel de contribuição riquíssimo para essa reerguida, para essa reconstrução, para esse levantamento de coisas. Então, eu fiquei assim, eu estou ainda pensando nisso e vou provavelmente pensar durante 2 dias ainda com essa nossa dinâmica. A gente nem começou ainda, né? Começou a traçar já Uhum. uma coisa aí. Sim, E o quanto isso já não é importante para todo mundo, entendeu? Colocar o que é que a gente pode contribuir, qual é a nossa visão desse nosso de dentro que vai para fora através, no caso aqui, de imagens. Como é que a sim. gente transforma isso, hein, Jaque? Como é que a gente mexe com o que está posto para a gente, para nos adaptarmos? E como é que a gente contribui para quem não tem tanta facilidade para se adaptar ao campo das incertezas? Como é que a gente cria esse caminho, né? Você fala do processo criativo em si? Pois não tenho claro isso totalmente. Eu acho que eu estou vendo as coisas, a gente até estava comentando no pré-live lá da coisa de resetar o modem,
A Rita falou de resetar o celular para entrar de novo, enfim, a gente Uhum. até brincou que seria bom a gente dar uma resetada no ser humano para a gente dar uma acordada, né? Dar uma reconectada com as coisas, na verdade. Mas é um pouco em cima dessas preocupações que eu sinto o, uma grande força e necessidade dos nossos trabalhos. Eu olho Sim. ao redor e fico pensando, poxa, a gente está tendo que se virar em 30 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, né? É Ah, o artista, é o empresário, a visão empreendedora, etc, 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 é o financeiro, sim. enfim, o jurídico, é tanta coisa que a gente tem que ser E como que criar nesse olho do furacão, né? e ainda é isso, né? Dá vazão se precisa sair e dá vazão se precisa ter alguma coisa de retorno também, né? Enfim, você tem que resolver de todo jeito. E, Isso. obviamente, isso não é assim para todas as outras atividades, né? Aham. Então, não acho que é essa a questão, mas a partir daí a gente tem um entendimento de sermos guerreiros. Então, de que forma a gente pode contribuir? Porque não dá para a gente ficar na frente dos problemas e solucionar todos eles. A gente não acho que tenha total segurança para isso. Mas a gente tem segurança dessa coisa da força de ser guerreiro. Como é que a Entendo. gente faz os outros a terem isso? Né? Vai ter um monte de gente que está convivendo dentro de suas casas e do seu universo que já estavam assim antes da pandemia, já Sim. estavam imersos nesses contextos de uma outra forma, né? Uhum. E a gente aqui acessando cada vez mais o nosso eu interno para usar ele para fora, né? E é É nesse verdade. sentido que eu fico pensando e quero escutar um pouquinho você. Como é que a gente começa a transformar pelo nosso trabalho esse caminho, né? E demonstrando essa força que a gente tem para o mundo. Entendo. Eu volto um pouco para a primeira fala, quando eu falo que o artista, ele já está um pouco habituado, né, Sim, com esse sim. universo, né? E daí a Rita, ela colocou que é importante pensar que o artista gasta um tempo estudando, pesquisando, fazendo a produção, colocando no papel. E eu acho que é isso. Quando você para de romantizar esse processo do artista como uma pessoa que é inatingível aos problemas e que ela acorda com essa áurea e cria, quando você abandona esse pensamento romantizado da arte, você entra no processo real. E o que é o processo real? É você buscar referências, é você estudar o mundo à sua volta, é você estar desperto para as coisas que estão acontecendo dentro do mundo. Não, não é só um. O processo criativo ele se dá de dentro para fora, que é quando você dá a sua identidade para aquilo que você cria, mas ele se dá de fora para dentro com o conteúdo que você absorve. E é necessário absorver bons conteúdos para isso, né? Então, é como você que tem aí uma biblioteca à sua volta. Você se cerca o tempo todo de conteúdos. A internet, ela está aí trazendo isso de uma forma maravilhosa, no sentido de que você tem acesso à informação barata, né? Porque hoje em dia, claro, eu gostaria que todo mundo, desde a pessoa que tem um poder aquisitivo menor a todos, tenha acesso à internet. Mas eu acho que isso ele é cada dia mais abrangente, né? Eu diria que boa parte da população tem acesso à internet. Não de boa qualidade, mas tem acesso. Então, seja naquele momento na escola que você tem acesso à internet, ou ali pegando o celular emprestado do amigo, ou da tia, ou da mãe. Mas, enfim, você tem como consumir conteúdo. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, como é que a Jaque Monteiro lidar com esse processo de absorver um bom conteúdo para gerar um bom conteúdo? São bons livros, música, é, é você realmente conseguir absorver nas pequenas coisas.
é no cultivar uma planta em casa, é no decorar a sala para você sentar de tarde, tomar um chá e comer um bolo que você fez. É em tudo. Eu acho que o meu processo, eu e a minha irmã, que produzimos conteúdo constante, o nosso processo com a nossa casa é algo muito vital para o nosso trabalho. É desde de você cultivar as coisas à sua volta. E aí eu trago essa relação para as pessoas que estão em casa agora, né? Essa semana fizemos um vídeo que era um teste. A gente queria testar como funcionava o aplicativo de edição de vídeo. E daí nós fizemos um videozinho para fazer esse teste de manhã. E eu começava o vídeo perguntando qual é a relação que você tem com a sua casa? Qual é a relação que você tem com o seu lar? Porque algumas pessoas saem de manhã para trabalhar e só voltam à noite a casa para dormir. E como é que é esse processo agora que você tem que ficar o dia inteiro dentro da sua casa? Que espaço é esse que você desconhece e ao mesmo tempo é tão seu? Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que faz com que você consiga criar e produzir é você estabelecer uma boa relação com o seu meio. Esse é o meu modo. Mais uma vez, aviso a todos que é sempre uma paulada que vem depois, né? Mas é isso. O som e a não imagem ainda fortalece mais ainda isso. Você falou da primeira vez, você falou da segunda. Comenta um pouco essa dinâmica de, já que a gente tem a necessidade de entender os bons conteúdos, né? De perceber os bons conteúdos, a experiência da gente estar em fluxo, a experiência como esse fluxo, essa quantidade e diversidade de coisas que vão surgindo ao seu entorno, vão te dando mais força, mais lucidez para esses encontros com você mesmo, né? Você falou da sua casa, enfim, você já era uma pessoa que estava empreendendo de casa já faz um tempo. Então, acho que tanto para você como para várias outras pessoas, né, essa relação com o celular, ela já vinha se ressignificando já num processo de vida, né? Sim, E aí você também teve outros saltos na sua carreira que eu acho que são importantes para, enfim, desenhar um novo olhar seu, sim, sim. né? Uhum. E eu queria que você comentasse, assim, para você já, como é que é esse fluxo, como é que funciona isso para você, como é que você entende isso, e de que maneira a gente pode reconstruir essa mesma forma hoje, nesse momento. Você fala da minha relação criativa com o meio ou você fala da minha relação com ah, absorver os conteúdos no decorrer do desenvolvimento da carreira? Eu acho que o que eu queria escutar de você, assim, a sua experiência com a dinâmica de ter criado novos fluxos Sim. para desenvolver com isso novos repertórios, Ah, entendi. como isso se dá para você, artista, né? Uhum. Que, que elementos são esses de valorizar esse fluxo a partir daí? E, obviamente, desenhar um pouquinho como isso alterou o seu olhar de Claro. produção, de criação. Então, eu acho que a palavra-chave para para tecer esse raciocínio é estar aberto. Porque quando você trabalha com criatividade, mas você taxa o seu trabalho, de que eu trabalho com isso, eu sou isso, é importante sim, você ter a sua essência, né, do seu trabalho. Mas é importante você estar aberto a possibilidades, né? O universo é um mundo de possibilidades, tem várias portas se abrindo e você precisa entender aonde você consegue se experimentar e se reinventar.
sem perder a sua essência. Isso, para mim, foi um processo um pouco difícil no início, porque em alguns anos eu fiquei muito fechada, porque quando se falava, mas você pode desenvolver produtos. Não, mas eu sou uma ilustradora, eu quero ilustrar livros, então não me cabe o design de superfície. Então, eu acho que essa coisa de se podar não é algo interessante. Então, no momento que eu comecei a estar mais aberta e mais atenta às possibilidades, eu acho que o meu trabalho ele foi tomando outra forma, né? Então, foi a questão de ilustrar os primeiros livros, depois foi a questão de começar a desenvolver o design de superfície e ver que a ilustração ela pode sair, sim, do lugar plano e ela pode ganhar uma outra superfície, um outro formato, um outro contexto. E daí veio essa questão de desenvolvendo, compreender que para cada pessoa o processo se dá de uma forma diferente. Porque para algumas pessoas é mais rápido, para outras não. Você está aprendendo, né? E como eu mesmo falei já em uma fala anterior, a gente procura terceirizar o mínimo possível do nosso processo dentro do nosso trabalho. A gente coloca a mão na massa em tudo. As canecas, temos o maquinário aqui. As almofadas, temos o maquinário aqui no nosso ateliê. Então, você como ilustrador, né, quando você realmente enxerga que é aquilo ali que você quer fazer, que é aquela sua carreira, que você se abre para as possibilidades, você se desafia o tempo todo. Então, sim, eu tenho um maquinário, mas, poxa, eu sou ilustradora, né? Eu deveria acordar e ilustrar. Não, eu vou mexer naquela máquina, eu vou aprender como é que aquela máquina funciona, o que é que traz o melhor resultado para mim. Então, eu acho que essas questões são muito interessantes, né? Quando eu fui convidada pela arquiteta Rayane a pintar a primeira parede, para mim foi um susto, né? Eu lembro de ter falado com o meu namorado, com o Marco, e com a Kíbia também, e eu fiquei, gente, mas será? Aquarela, você pinta em superfícies menores, você tem um domínio. Como é que eu vou fazer isso numa parede de 2 metros, de 3 metros? Como é que isso vai funcionar? Então, é você se permitir, é você se experimentar e dar o melhor de você, né? Para que você realmente consiga absorver, aprender e evoluir. Então, foi assim com as paredes. Quando eu estava na Áustria também, o ano passado, foi quando começamos a desenvolver a questão dos colares e dos anéis. Também foi da mesma forma, né? Foi a tia do meu namorado que falou já que, olha, a Anitta, que é a minha sogra, mãe do meu namorado, está fazendo uns colares com a arte dela, porque ela pinta, ela é artista. E eu acho que é um material que caberia muito bem a sua ilustração, né? E daí, nesse momento, assim, vamos tentar. Então, pedimos o material, fizemos os primeiros testes com a impressão em alta resolução. E naquele momento você vê uma nova porta se abrindo, uma nova possibilidade ali surgindo. Então, compramos todo o material lá, trouxemos para o Brasil, começamos a desenvolver as peças aqui no nosso ateliê, como é até hoje. E olha só, uma nova possibilidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É importante estar aberto, é importante estar atento e é importante você se permitir, dentro dessas possibilidades, dar o melhor de si dentro do trabalho que você estabelece. Porque também não adianta, quando eu falo esteja aberto, eu não falo entre por todas as portas ao mesmo tempo. Você é um só. Então, calma, né? Uma porta por vez. E veja bem, a porta está aberta. Você pode entrar nela e sair. Você não precisa obrigatoriamente estar preso dentro dela, né? Você pode entrar nessa porta, experimentar esse universo, ver se cabe dentro da sua realidade e carregar consigo aquela experiência para a sua jornada ou abandoná-la. Mas o que é importante
é a palavra, é a frase-chave. Estar aberto. Para mim, funciona assim. Já que se você um dia tiver oferecendo algum curso, alguma coisa assim, por favor avisa que a gente compartilha, porque eu acho que você tem natureza para mexer. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É, eu fiquei, novamente, eu escuto aqui, eu recebo, e assim, a gente tem um roteiro de intenções e de repente tudo vai se Tomando transformar. outro caminho, né? E me veio aqui, assim, uma coisa que eu acho que para esse momento está funcionando muito bem é, primeiro, entender que a gente está falando da imagem como um eixo de diálogo, né? E ao mesmo tempo, como a imagem está e é gigante na sua atuação, né? As diversas áreas que ela tem, enfim. E mais do que tudo, né, esses interlaços, esse trançado, essa trança de coisas que é a vida, quando Sim, se entende um pouco o que é a imagem como espaço de fala, né? sim, Eu sim. venho pensando muito nisso e parte do que eu estou tentando jogar nas direções é, sensibilizar o ser humano através da imagem e, Sim, obviamente, todos esses contextos, né? Eu acho que você é um exemplo gigante e claro disso, porque você é uma artista, ou seja, você produz uma obra de arte, você produz um entendimento disso, você é uma empreendedora, você é uma pessoa que também está super atenta a diversos outros contextos, então isso te coloca mais do que um empreendedor e mais do que um artista. Enfim, você tem um jogo para contribuir com isso gigante, né? E essa visão que você traz sua nas duas falas importantes me fez realmente querer entender mais e melhor ainda a relação que a gente tem dessa força da imagem com toda e qualquer outra disciplina ou atividade ou sei lá o que a gente vai chamar. E você deu a chave, assim, né? Estar aberto, ficar aberto e disponível para tudo isso. Eu não sei, assim, eu não vejo como não ser assim. Eu não consigo olhar de outra maneira. Eu consigo perceber que a gente, na verdade, tem que encontrar um mecanismo de força unificada para a gente colocar essa imagem como uma evidência de um novo diálogo, de uma sim. nova forma também da gente se perceber. Os artistas que estão produzindo imagem, eu acho que estão já entendendo isso há muito tempo, né? Em produzir conteúdos e pensamentos, sentimentos que têm essa relação com esse jeito novo de se perceber a imagem. E não Uhum. sei, assim, acho que essa dinâmica que a gente está vivenciando, o nosso papel se tornou mais importante para os outros, Eu né? acho mesmo. O nosso papel agora, ele, assim, já era necessário dentro de uma ótica. E Agora vai indo. validou, agora validou isso, né? Mas eu acho que é justamente isso, né? Quando eu falei dos desafios de você é, querer trabalhar com aquilo que é a sua verdade, que é o que lhe move, que é o desafio de você trabalhar com arte, eu acho que a imagem ela tem um lugar muito privilegiado, eu acho, nisso. Porque veja bem, é, a imagem ela passa a, como é que eu vou dizer? A imagem ela passa a informação por completo, né? Quando você observa uma fotografia, você sente, você interpreta, você tem sentimentos naquela fotografia, você consegue sentir o calor, dependendo de como a imagem ela está posta diante de você, né? Então, você falando isso, eu lembrei até de uma ilustração que eu fiz recentemente, que tinha como tema a situação atual e
era a coisa do ficar em casa, né? E daí, quando eu fui escolher a paleta de cor para essa ilustração, eu senti que tinham que ser tons mais vermelhos, mais quentes, porque esses tons me trazem uma sensação de aconchego, uma sensação de estar protegido, né? Uma sensação, como é que eu vou dizer? É isso mesmo, é de aconchego, é de quentinho, é de acolhimento, né? Então, olha como a imagem, ela é interessante não só pelas formas, é o óbvio, né? Estava ali desenhada uma casa, onde uma menina estava dentro daquela casa. Dentro da casa existiam contextos de uma planta, uma almofada, elementos que trazem essa sensação gostosa de convivência, né? Ao mesmo tempo, é uma casa super pequena, onde ela está ali sentada. Então, traz essa sensação também de, poxa, querer estar fora, respirar fora, mas no momento preciso estar aqui dentro. Então, quantas nuances uma imagem só consegue trazer? Sim, sim. Mas isso é justamente esse privilégio de lidar com a relação com a imagem. E isso está muito dentro da minha proposta, né? Então, quando eu fiz os quadros da coleção Jardineiros, quando eu fiz os colares também, eu sempre busco essa relação. O que é que eu estou levando para fora? O que é que eu estou comunicando fora que está saindo daqui de dentro, né? Então, essa relação, eu olhei em volta quando eu estava criando a coleção de jardineiros e eu vi o quanto, dentro da minha casa, nós temos muitas plantas. E que essas plantas geralmente são habitadas por bichinhos. Que o beija-flor, às vezes, entra pela janela, dá uma volta aqui no meio da sala e vai embora. E a borboleta, às vezes, faz a mesma coisa. Então, que tal levar isso para a vida das pessoas, né? Também, sei lá, aquela pessoa que está lá, que tem um apartamento que não tem nenhuma planta, mas ela tem um quadrinho de um besouro na parede dela, ou de uma borboleta, ou de uma libélula. Então, eu acho que é muito você trabalhar com a sua verdade, é muito você trabalhar com aquilo que lhe move, e eu acho que no momento em que a imagem dentro do meu trabalho, ela fica, como é que eu vou dizer, em plena conexão, é no momento que eu consigo levar para fora aquilo que eu tenho estabelecido aqui dentro, né? Então, tem sido assim a cada criação de outro produto. Para minha loja virtual e essa questão de vender os subprodutos da minha loja, não é só uma relação de venda, é muito mais que isso. É tipo, leva um pedacinho daqui, aqui é tão legal, eu gosto daqui, eu acho que você gostaria também. Então, eu acho que essa relação direta com a imagem é uma relação que se estabelece quando você consegue levar para fora o que é verdade aqui dentro, o que move você aqui dentro. Porque se você não tiver essa conexão muito bem estabelecida, você se perde. E daí você perde o prazer também pelo que você faz, porque já não é você, né? Porque é muito difícil você, como ilustrador, que tem uma sensibilidade, um olhar sensível para o que você faz, transformar isso num produto. Porque dá uma sensação que ele se perdeu. E já quando você coloca dentro desse produto uma ressignificação do que ele é, e você consegue estabelecer uma relação direta com ele, aí não, aí é gostoso. Porque aí você está colocando no mundo algo que é verdade em você sim, que move você sim. Então eu acho que a imagem ela tem uma grande importância no meu trabalho direto, justamente por causa disso. Vocês que estão escutando e vocês que estão vendo essa figura aqui, conseguem entender por que que a Jaque Monteiro está aqui conversando com a gente? Não precisa muito mais não, né? É uma pessoa mais do que iluminada.
Enfim, aqui tá cheio de anotação, caderninho, estou aqui também jogando conversa aqui para tentar entender, enfim. Jaque, é grande, é grande. Você falando da imagem nessa relação, né, também é a coisa do fluxo de dentro para fora, de uma certa forma. Sim. Você, sem a sua imagem, está gerando a imagem de dentro num campo do imaginário se transformar em várias coisas. Quando você traz a leitura do seu jardim indo para a casa de alguém que não tem jardim, gente, sem a imagem da Jaque, isso aumentou. Sem a. Sem, né? É, quem é que não sente o que ela está falando? É impressionante. Enfim. Ah, muito bom, muito bom. Fico feliz. Não, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Espero que a galera esteja curtindo aí, porque, enfim, vamos abrir para pergunta já já aqui. Eu não sei o que que você acha, são 10h40, né? A promessa seria mais ou menos por agora a gente Ah, dar já um. podemos continuar discutindo, já abrir para perguntas e Sim, à medida que as pessoas forem perguntando, a gente vai respondendo. perfeito, perfeito. Eu queria só acrescentar como eu fico feliz da gente ter a oportunidade de interlaçar as nossas áreas de discussão que envolve a imagem, mas os nossos fazeres serem um pouco distantes, ou próximos, ou sei lá, e isso é que é legal, né? De não ter nada claro, mas ao mesmo tempo ter um pertencimento tão próximo um do outro, né? A gente tem um campo que é as artes visuais, mas a gente, na nossa atividade, tem algumas diferenças, né, entre os serviços e produções artísticas. A Aham. gente tem algumas diferenças. E estamos aqui juntos, sabe? Falando sobre o que é essa força da imagem. Então, eu fico muito feliz da gente não ficarmos nos nossos quadradinhos, Sim, expandir o quadradinho para um círculo, literalmente, né? claro. E até faço uma provocação da gente convidar um pensamento de como a imagem é para o músico, para o ator, para o chefe de cozinha, para qualquer outro que se expresse de forma artística, esse Ah, diálogo, né? sim, sim. E eu digo esse diálogo pela viés do pensar a imagem. Eu acho que é muito rico o que a gente tem aqui. Quando você, sem a sua visualização, me coloca em um suposto apartamento, né? E me coloca com a sua sensação nele, gente, você falou, mas eu imaginei, né? Não A é imagem veio de dentro. A imagem é imaginária, mas ela vem de dentro. E eu fui junto, criando na minha cabeça uma coisa que não existe com o seu repertório dentro de mim. Então, a borboleta foi muito parecida com aquela que está no flyerzinho, sim, sim. sabe? A brincadeira das coisas é muito parecida com aquela. Mas você já estava lá. E na minha imaginação, olha a viagem, profundidade que a imagem tem. É fantástico. Massa. Muito massa. A Edmilza colocou aqui que na última fala que eu coloquei, ela percebeu o quanto é importante o autoconhecimento do artista para ele transmitir tamanha sensibilidade. E eu acho que é isso mesmo, né? E eu acho que em nossas conversas a gente já teceu várias vezes essa questão de você ir a fundo naquilo que realmente faz sentido para você. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Eu posso acrescentar uma coisa, Claro. como a gente tem que ser mais objetivo. E eu falo isso para mim, sabe? Como no meio de tudo isso, tem que parar de falar, né? Gente, tem gente que não vai entender o que a gente tem dentro de si, né? Então, Isso. respira, Isso é se, você se focar. ressignifica. Isso. É isso mesmo. A Ana Paula, né? A Ana Paula colocou a não imagem da Jaque torna essa conversa simbólica. Estou adorando. Ana Show. Paula, fico feliz, porque não era essa a nossa intenção,
mas se transformou no que estamos vivenciando agora e está sendo um prazer igualmente poder estar conversando com todo mundo aqui. E Jaque, você não quer depois separar uma imagem Sim, que você queira que fique rotulada aqui nesse quadradinho circulando? pode, Assim, você pode. falou daquela imagem que você fez, né, do estar na quarentena, a Sim, reflexão que você sim. fez das paletas de cores e tal. Eu imagino que não só eu, como todo mundo aqui, ficou curioso para saber que imagem é essa. Claro, claro, posso mandar sim. Ou, E ou, ou qualquer outra ideia que você tenha, entendeu? Assim, não, acho esse que essa foi quadradinho é seu. ótima. Tem tudo a ver com o momento. Vou mandar sim para você. Daí. Aproveita e faz seu merchan nesse quadradinho, entendeu? Bota o site onde estão as lojas, explica como é que você está se relacionando com o mundo. Aproveita, é o quadradinho que a gente tem para cada um agora. Maravilha. Mas E esse vai quando, ficar no YouTube, então tá lá. mas esse quando você for editar para colocar no YouTube, você fala? Porque como que Sim, vai sim. colocar? Ah, tá. Tá bom. Pode deixar. Faço sim. Dá-se um jeito, dá-se um jeito. Mas é, é, eu não sei se o pessoal está meio tímido aí com as dúvidas ou se a gente que, sei lá, Não. a gente sempre tem muita coisa para falar, gente. As conversas com a Jaque, eu tive a oportunidade de conhecê-la num projeto que acontecia aqui no Rio Grande do Norte. Por falar nisso, né, a gente, enfim, mora em Natal, somos daqui, trabalhamos aqui com as nossas atividades, sonhos e loucuras. E a gente foi chamado uma vez para um bate-papo no RN Criativo, um projeto do governo que trazia essa conectividade entre os artistas e formas de empreender. E, assim, eu já conhecia por nome algumas coisas via internet, mas nunca tinha conversado com ela pessoalmente. E foi lá que eu vi uma fala, foi lá que eu a vi, foi lá que eu tive a oportunidade de começar a entender mais ainda quem é que faziam os traços delicados e magníficos que estavam em outros lugares. Somado a gente tinha mais outro artista, junto com duas pessoas do RN Criativo. E a gente discutiu muito naquele momento essa visão que a gente precisa ter do empreendimento de si próprio. E eu queria deixar aqui também esse relato de que, além de ser a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecê-la, foi a primeira vez que eu vi uma gigante empreendedora na minha frente. E assim, como Mathieu entrou, Mathieu, você estava nessa conversa, rapaz. Cafuçu, você vai logo mais voltar aqui para essas lives. Mas, enfim, foi muito importante perceber essa pessoa gigante que era a Jaque naquele momento, falando sobre a sua visão, e sei lá quando foi isso, faz alguns anos, e saber que você está aqui hoje desse jeito, dessa forma, você já estava lá. Você já Ah, era tudo isso, você já estava lá daquele jeito. O que me motivou a continuar é tentar estar perto, conversar, a gente tentar encontrar espaços para trocarmos figurinhas e tal. Começou ali e eu tenho certeza que essa história não vai acabar. Inclusive, se acabar essa live aqui, a gente não vai acabar uma outra em algum outro momento, sabe? Vai sim. continuar, vai continuar. Vamos trocando ideia, que isso é importante. Gente, se O você quiser. Matheus tá dando um oi aí pra gente, tá se Oi, manifestando. eu acho que a Araci falou que nada é por acaso. Eu acho que ela falou justamente a respeito da questão da minha imagem não estar aparecendo aí. Sim. Eu acho que o Theo, né, falou que ótima conversa para começar bem a semana. Ah, que mais, gente? Gente, se vocês tiverem perguntas, podem mandar que a gente está respondendo. Ainda bem que a Jaque é mais
assim, ligeira do que eu para isso. As coisinhas vão aparecendo aqui na frente e eu meio que me perco de vez em quando aqui, gente. Peço desculpas. Eu prometo que eu vou melhorar isso aí. Vou só acompanhando aqui, porque acho incrível esse meio de se comunicar com as pessoas, né? É muito interessante como as pessoas do outro lado tiraram um tempo para parar e escutar a gente, conversar com a gente. E eu acho isso incrível. Queria agradecer a todo mundo que está aí do outro lado, que está escutando a gente. E espero que tenha sido relevante de alguma forma para vocês, porque para a gente está sendo incrível. Estou adorando. Nossa. Mathieu solta uma perguntinha, não sei se você está vendo aí. Já Ele que chegou. o que achou do mercado das artes na Europa? Então, para mim ainda é muito novo essa questão do mercado na Europa, porque eu desenvolvi o meu primeiro trabalho lá no ano passado. Então, os planos agora para esse ano era montar a loja virtual lá, era ir nas feiras, porque lá tem as feiras como tem aqui, o Bora Collab, o Burburinho e tal. Tem um contexto um pouco diferente, mas tem essas feiras lá. Então, a intenção era tornar o meu trabalho conhecido a partir desse momento, porque você tem o contato direto com as pessoas, e daí sim, trazer essas pessoas para o contexto da loja virtual. Mas aí a pandemia veio e quebrou minhas pernas nesse sentido. Modificou o trajeto, né? Então, os nossos planos dentro desse contexto estão ainda, eu não diria adiados, porque a gente continua, eu e meu namorado, a gente continua vendo uma forma disso ainda funcionar no meio desse olho do furacão todo. Então, a gente está estudando e vendo possibilidades de como isso pode funcionar. A internet realmente é incrível. Essa semana eu conheci uma moça que mora lá perto da cidade do meu namorado e ela entrou, não conhecia o meu trabalho, ela conhecia. Olha que loucura é a internet, né? Eu fiz uma ilustração da Irina com o Hugo. Através do perfil da Irina, essa moça passou a conhecer o meu trabalho. E daí ela entrou na minha página, olhou algumas fotos e viu que eu já tinha estado na Áustria. E daí já se forma aí um outro caminho, né? Então, assim, eu acredito que é promissor, sim, esse olhar do mercado na Europa, mas é algo que eu ainda não tenho um conhecimento de como realmente vai funcionar. Os primeiros trabalhos foram pontuais, porque foram tipo, estávamos num aniversário, então uma amiga do meu namorado viu o meu trabalho e contratou. Então, os primeiros trabalhos, obviamente, vão surgir sempre do boca a boca, né? Mas eu gostaria de saber realmente como vai funcionar, abrangendo pessoas que eu não conheço, que não têm contato nenhum comigo, nem com meu namorado, nem com ninguém, né? É aquela coisa diretamente. Eu conheci o trabalho da Jaque e eu gostaria de tê-lo, só. Então, esse ponto, para mim, é algo que ainda é uma incógnita e que eu espero conseguir alcançá-lo quanto antes. Muito legal, muito importante. Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vi aqui enquanto você estava falando, aí eu fiz o dever de casa e anotei aqui uma pergunta que eu não vou lembrar agora de quem foi, porque já passou e a memória aqui não deu para anotar. Mas Vai as lá. lives, elas estão funcionando toda segunda e quinta-feira. Essas lives, a intenção é a gente bater um papo sobre imagem com diversas pessoas, enfim, não tem um script muito pronto em cima disso, é mais em cima dessas redes que a gente individualmente já tem, né? E, obviamente, ampliando elas para o máximo do que a gente pode construir juntos disso.
Eu estou vendo aqui um reloginho dizendo que eu tenho 25 segundos para essa live ser encerrada. A Eita, gente começa outra, próxima logo em seguida. Então, só para deixar claro que todo esse conteúdo fica também no YouTube. Então, a ideia é fazer a live aqui e jogar isso tudo lá. De volta, gente. Deixa só a Jaque voltar e aí a gente. Deixa eu avisar ela aqui pelo WhatsApp. Deixa só a Jaque voltar e aí eu retomo onde eu estava falando, tá? Tô vendo a turma toda chegando de volta. Que bom que vocês fizeram participações, gente. Que bom que vocês estiveram todos aqui. Araci, por enquanto, eu tô deixando só a relação aqui junto com o convidado. Então, eu vou permitir a chegada da Jaque aqui. A gente vai terminar a conversa. Mas fico muito feliz com todos vocês que vieram, participaram, todo mundo que está juntando um pouco dessa força. Para a gente que fica desse lado daqui, é sempre um desafio a mais. Enfim, se deparar com todas essas dinâmicas sozinho. Então, quando a gente entra numa dinâmica de criar esse diálogo, esse espaço novo e em conjunto, facilita muito. Então, a ideia toda a Jaque está conectando. Assim que ela tiver o áudio, eu retomo a fala que eu parei lá na última. Chegou, Jaque? oi? Consegue me Pronto. Consigo. Eu vou estender aqui mais alguns minutinhos, porque aí o pessoal a gente vai meio que aproveitando, vendo os últimos ajustes e tal. A gente fez a live lá naquela outra, aquela outra e essa vão fazer parte do mesmo vídeo, né? Esse conteúdo todo fica então armazenado no YouTube depois, então é uma coisa que dá para ser consultada, utilizada por tempo que ficar esse conteúdo lá no YouTube. Estava comentando aqui que como é legal a gente poder contar com outras pessoas para a gente montar essa grande teia, essa grande conexão, né, de pessoas interligadas pela imagem. Fico muito feliz pelo teu convite, de ter aceito essa loucura. E, obviamente, eu espero que tudo isso seja útil para a gente, né? Que a gente consiga, com tudo isso que está acontecendo ao redor e nesses conteúdos criados, que a gente consiga, aos poucos, ir transformando isso em alguma construção legal, né? Claro, O claro. objetivo sempre foi e permanece sendo que o círculo da imagem é um espaço, né? Já era sem território, agora ficou mais ainda, para a gente discutir a imagem, mas mais do que tudo para fortalecer esse sensível do ser humano, para a gente realmente começar a construir uma nova forma de olhar, perceber e sermos, né? Então, o objetivo aqui é a gente trazer esses diálogos amplificados, permitir que esse espaço também seja de pertencimento de todos que participam. Então, na hora que você vem, já que fazer uma fala, disponibilizar também do seu tempo, né, para a gente escutar um pouquinho suas visões de mundo, Uhum. é mais do que claro que é um objetivo de tornar o seu espaço intercalado e linkado aqui nesse nosso. E é Certo. nosso já sendo seu, tá? Então, eu que fico eternamente grato. A gente estava agradecendo a participação da galera. Eu fico 3 vezes mais ainda. Primeiro, porque é uma vontade anterior a 2019. O João Pedro Tavares entrou nessa loucura junto com criar algo e a gente criou esse Círculo da Imagem no ano passado. E a Uhum. gente já está vivendo essa adaptação de o que era para ser uma coisa está se tornando outra, né? Mas, principalmente, todo mundo junto. Isso está sendo massa demais. Ver a galera participando, enfim, É. né, ver quem se dispõe do seu tempo, você, Jaque, que tira também seu tempo, né? E estamos só aqui, estamos juntos. Eu queria agradecer antes de encerrar tudo, deixar um espacinho aí para a gente criar mais uma fala sua e perguntas de quem tiver enquanto isso.
Mas eu tô assim de bobeira e super grato, de verdade. Eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que foi um prazer imenso e quando você diz que a partir desse momento, não a partir desse momento, mas pelos nossos diálogos, né? Eu sou bem-vinda dentro do ciclo da imagem, então me sinto em casa. Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aí do outro lado e que ainda está, né? E saímos de uma live, entramos na outra e a galera continua voltando para cá para conversar com a gente. Então, queria agradecer. Se teve alguma pergunta que alguém mandou na outra live e a gente não viu, porque, enfim, a gente teve que encerrar para dar início a outra, manda a pergunta de novo, que daí a gente pode ainda estender só alguns minutinhos, né, Pablo? Para Pode poder, ser, pode para ser. poder responder. Mas eu acho que é isso. Eu gostei dessa brincadeira e na outra live, quem falou foi a Edmilza, que ela perguntou quando teriam outras lives. E daí deu tempo né? Deu tempo do Pablo responder lá. E daí eu vou pegar o gancho e vou responder aqui, dizendo que eu gostei da brincadeira e eu acho que eu também vou fazer lives também no Ateliê Jaque Monteiro. E eu já tenho até o pensamento de alguém que vou chamar para lá para conversarmos. Vou ver se ela topa. É Então é isso. isso. É isso. Aguardem cartas. E esse é o momento que, assim, se a gente fala outra língua, se joga, se É, joga. O território é outro aqui, é outra forma. Vi que a Clarissa acabou de entrar. Claro, seja bem-vinda. A gente está aqui na reta final, nos despedindo. Porém, entenda, esse círculo da imagem é de todos nós que fazemos essa brincadeira da imagem algo real. Então, é entender esse campo da imagem para ir além dos nossos ateliês, fazeres, entendimento. Eu sou um doido, eu acredito que a gente está discutindo uma nova linguística aqui também, mas eu não tenho propriedade para falar disso. Então, faço também um convite aberto ao mundo. E se tiver alguma figura que trabalha com línguas aí para discutir, eu acredito que a imagem é uma língua. Eu defendo que a imagem é uma língua, assim como o português. Ela é mais do que um elemento de diálogo como a gente está traçando aqui, é muito mais. Então, assim, a loucura aqui é eterna. Falar também aquilo que eu falei na outra live. É difícil o exercício de sermos objetivos. Porque é tanta coisa na moringa, tanta coisa no coração, que a gente, enfim, fica doido. é isso mesmo. É isso mesmo. Faço suas palavras minhas. E é, Façamos as nossas. né? E é isso. Então, Eu acho que vamos, tem vamos, mais perguntas. vamos encerrando por aqui. Vamos sim. Então tá. Minha gente, muitíssimo obrigado por vocês terem participado, as mãozinhas, os rostinhos, as falas, os comentários. Jaque, muitíssimo obrigado de verdade. Vou fazer igual aquelas entrevistas, né, de personalidades e tal. Qual é a última frase que você deixaria como recado para todos? E aí a gente encerra. Bem, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com uma frase única. Então, eu vou tecer só uma linha de pensamento breve, que eu acho que funciona melhor para mim. Mas vamos lá. Eu só queria deixar a mensagem para todo mundo de que a gente está vivendo esse momento que está sendo uma loucura, mas que isso tudo vai passar, né? Não se sabe quando, mas é justamente pela incerteza do quando isso vai passar, é que precisamos ter o discernimento de aceitar a calma, né? Tenhamos calma. E diante dessa calma, procurem tornar os seus espaços
como é que eu vou dizer uma palavra? Mais carinhosos, né? Vivenciem os seus espaços, tenham mais paciência e carinho com vocês e com o espaço que vocês habitam. Eu acho que isso vai tornar tudo mais leve para esse processo que estamos passando. Calma, leveza e carinho. É isso. Tchau, gente. Tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão.